Oi, Lari, tá me vendo? Oi, Silvinha, tudo bom? Tô te vendo. Que bom. Fiquei com medo da Então, vou. internet, né? Que tá variando muito, mas conectou direitinho. Isso, que bom, né? Eu tive que sair porque eu não tava enxergando teu convite. Uhum, Então, agora eu acho que tá legal, né? O áudio, tá me escutando? tá, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem também? Tô ouvindo, certo. Joia. Então, boa tarde, Silvinha, boa tarde, pessoal, né? E feliz Páscoa também, né? E hoje nós vamos começar, né, dar continuidade a mais uma maratona de lives da Faculdade Novo Horizonte, sobre o tema materno-infantil, na qual eu sou coordenadora e me chamo Larissa Villanova, eu sou nutricionista também. Então hoje estamos aqui com Silvia Gomes, né, que eu vou falar um pouquinho do currículo dela, uma nutricionista com muita experiência na área, principalmente materno-infantil, e que a gente tem um prazer de entrevistá-la, né? Então, ela é mestre em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem especialização em nutrição clínica pelo programa de residência do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Ela fez especialização em obesidade e emagrecimento pela Universidade Gama Filho e ela é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela também é preceptora do programa de residência em nutrição clínica do Hospital da Restauração de Pernambuco, é docente do curso de nutrição da UniFG e atua em consultório de nutrição. Então é um prazer estar aqui com você, né, falando hoje sobre as estratégias nutricionais para o combate da obesidade infantil, que é algo tão relevante que a gente observa muito o aumento da incidência, né, da obesidade infantil e também a procura maior pelo nutricionista materno-infantil. Então, é super importante que esse nutricionista realmente venha se especializar para ter segurança no atendimento e ter a melhor conduta, né, no manejo desses pacientes, que é tão importante. E aí eu queria saber qual é a situação da obesidade infantil atualmente, como é a tua experiência. Lari, boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite, né, para estar participando. Desejar boa Páscoa para você, para sua família, para todos que estão aqui assistindo. Vi várias pessoas conhecidas aí entrando, né? Alguns alunos. E aí, vamos falar desse assunto que é muito importante, né? Muito relevante atualmente também. Então, eu queria começar falando que a obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal, né? A maioria das pessoas sabe disso, né? Dos nutricionistas, e identifica isso através do olhar clínico, né? Através do exame físico. Então, a gente consegue perceber aquelas crianças mais cheinhas ou aquelas crianças que já têm, né? Um grau de obesidade bem evidente. E esse é um problema que a gente considera uma pandemia, né? Esse termo de epidemia, pandemia, está tão comum atualmente Uhum, nesse cenário do Covid, mas a obesidade, ela é considerada uma epidemia mundial. A gente tem obesidade em vários países do mundo, né? Desde países em uhum, desenvolvimento, países subdesenvolvidos. A obesidade está presente nas classes de menor poder aquisitivo. Aqui no Brasil, está presente nas uhum. classes de maior e menor poder aquisitivo, não tem distinção, né? E também está atingindo todas as faixas etárias, adultos, idosos, e cada vez, né, mais precocemente vem atingindo as crianças e os adolescentes. Então, aqui no Brasil, tem diversos estudos que tentam quantificar, né, qual é a prevalência de obesidade nas diversas regiões, nos diversos municípios do nosso país. Mas, assim, em média, a gente pode dizer que a obesidade ela atinge de 10, 11% a quase 40% da população, né, de crianças e adolescentes. Sendo mais comum o sobrepeso, né, que atinge aí, em média 30% dessa faixa etária, e a obesidade fica aí em 10, 15%, né, de crianças e adolescentes sendo acometida pela obesidade. Mas, assim, são números muito elevados quando a gente analisa, né, em nível de Brasil, quando a gente analisa em nível de mundo. São muitas crianças, são muitos adolescentes acometidos pelo excesso de peso. E a gente pensa no futuro, né?
Porque às vezes a criança tem excesso de peso, tem obesidade, os pais estão super tranquilos, porque é bonito uma criança gordinha, né? Culturalmente é bonito. E não se vê nenhum problema. A criança tem uma glicemia normal, colesterol tá normal, tá tudo normal. O problema é que em médio e longo prazo, né, esse excesso de peso, ele vai levar ao desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente encontra muito no cotidiano, nos consultórios, crianças aí por volta dos seus 9, 10, 11 anos, com glicemia alterada, com resistência à insulina, níveis de pressão arterial elevados, né? Colesterol aumentado, e a gente sabe que isso traz uma série de prejuízos, né? Aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de morte precoce dessa criança, então é um problema grande, é um problema que precisa ser tratado o mais precoce possível, né? O ideal é que a gente prevenisse, né? Que não acontecesse esse excesso de peso, mas é um problema grave, é um problema que precisa de muita atenção e de políticas públicas, né? Que venham a ajudar no combate, né? A ajudar na prevenção. Isso, Silvia. E cada vez mais aumentando, né, os níveis de obesidade na população infantil. Né? Às vezes até os números estão subnotificados e a gente até, assim, os estudos têm uma quantidade até menor do que o real, né? E como é que está sendo, assim, o teu diagnóstico nutricional? Tu realmente identifica mesmo no consultório com obesidade? Como é que tu faz? Certo. Isso que tu falou, eu queria pontuar uma coisa ainda sobre a questão da causa, né, da obesidade. Muitas pessoas têm uma visão bem reducionista, né? O que leva à obesidade é comer muito e gastar pouco, né? Aquela pessoa que é sedentária e come muita besteira, come muitos alimentos calóricos. E hoje em dia a gente vê que não é assim, não é tão simples. A obesidade é uma doença muito complexa, Muito né? fatorial, Tem os fatores genéticos, psicossociais, o estilo de vida, lógico, né? A alimentação e o sedentarismo. Tem fatores comportamentais, né? Que são de extrema relevância. E tem também a questão como posso dizer, dos primeiros 1.000 dias, né? A gente sabe hoje, através de diversos estudos, né, do quanto é importante esse período de gestação, esse período de infância, né, de introdução alimentar, de aleitamento materno. Tudo isso vai repercutir aumentando ou reduzindo o risco desse excesso de peso ou dessa obesidade. Então, é muito importante a gente estudar, né, porque, infelizmente, ainda existem profissionais desatualizados que não buscam informação ou que realmente se acomodaram, né? E acreditam que a obesidade é só isso, né? E aí vai tratar aquela criança, vai tratar aquele adolescente e muitas vezes não consegue resultados. Acaba piorando esse quadro de excesso de peso porque não está tendo o manejo correto. E eu queria pontuar isso porque é muito importante, né? Super importante. Abram os olhos, né? E vejam que existe muita coisa além por da trás, né? do exercício. Com certeza. Sim, aí partindo, né, para o diagnóstico, eu sempre falo para os meus alunos que o diagnóstico nutricional a gente tem que utilizar o máximo de ferramentas que a gente tiver, né? Para avaliar o indivíduo. E nas crianças não pode ser diferente, né? Eu começaria eu sempre começo, né? Por uma anamnese. Eu acho que a anamnese nutricional, ela vai te falar muita coisa sobre essa obesidade. Então, quando se trata de uma criança, como é que foi a gestação? Essa mãe teve diabetes mellitus gestacional, teve síndrome hipertensiva da gestação ou não? Foi uma gestação tranquila? Qual foi o peso, né, que essa mãe ganhou durante a gestação? Se ela teve um ganho de peso excessivo? Se ela ganhou peso dentro da normalidade? Se tiver o cartão da gestante perfeito, né, que a gente encontra essas informações de maneira mais fácil. Qual foi o peso dessa criança ao nascer? O comprimento? Como ela evoluiu ao longo desses primeiros anos de vida? Se ela foi amamentada? Se introduziu fórmula infantil de maneira precoce? Se era só a fórmula, se era mingau, né? Eu já atendi crianças com
5 anos de idade que tinham quase 50 quilos, que é o meu peso, peso de adulto, né? Então, para uma criança de 5 anos de idade, 50 quilos é um peso extremamente excessivo, né? Uma obesidade grave. E aí, quando a gente vai vasculhar essas informações, a gente encontra aquela criança que não foi amamentada, que recebeu fórmula infantil, mas que não era a fórmula infantil, era uma fórmula infantil extremamente concentrada, numa diluição incorreta, acrescida de farinha, né? Acrescida de mucilon, acrescida de maisena. Então, a gente começa a entender que veio essa obesidade infantil, né? Que não é um problema de agora, dos 5 anos, né? É um problema desde os primeiros dias de vida dessa criança ou desde a gestação, né? Do período que estava ainda na barriga da mãe. E aí continuar com essa investigação. Como é que foi o processo de introdução alimentar? Foi um processo respeitoso? Esses pais obrigavam essa criança a limpar o prato? Ou eram pais que deixavam a criança comer até se sentir saciada, né? Que são as recomendações mais recentes. A Amandinha falou muito bem disso ontem. Pesquisar também sobre o histórico familiar, não só o histórico de doenças da criança, mas o histórico familiar, para entender se ela tem alguma predisposição, né? A diabetes, a hipertensão, as dislipidemias. Entender o estilo de vida e a rotina dessa família também é muito importante, né? Porque às vezes a criança, ela reflete os seus pais, né? Então, aquela criança, ela tem excesso de peso, mas quando você olha para os pais, eles têm excesso de peso. Se você for na casa deles, né, fazer um trabalho de personal diet, né, que é um dos serviços que o nutricionista pode estar ofertando, você vai encontrar uma geladeira cheia de alimentos industrializados, embutidos, né, alimentos com alto teor de gordura, com alto teor de açúcar. Então, essa criança é reflexo dos pais também, né? Então, entender tudo isso que cerca a família. Claro, também fazer um exame físico, né, adequado, inspecionar toda a superfície corporal dessa criança, a procura de sinais físicos, né, que possam ajudar nesse diagnóstico do excesso de peso e das comorbidades associadas, né? Então, tem o mais comum, a acantose nigricans, né? Aquelas manchas escurecidas, comuns em adultos e em crianças também, que é um sinal de resistência à insulina, né? Muita gente acha que é sujeira, mas não, é um sinal de resistência à insulina. Então, já pode também investigar, né, algum grau de intolerância à glicose. O consumo alimentar, que precisa ter muita atenção nessa investigação, né? Conhecer as preferências alimentares dessa família, investigar as refeições que são realizadas, as quantidades que essa criança come, né? Investigar também os alimentos que ela tem maior dificuldade para aceitar, frutas, vegetais, legumes, né? A gente vai trabalhar tudo isso de maneira gradativa, lógico, né? Trabalhando com criança, então as mudanças precisam ser gradativas para que gere uma adesão ao tratamento. Fazer as medidas antropométricas, né? Peso, altura, circunferência do abdômen, né? Para que a gente possa monitorar como é que essa criança está progredindo ao longo do tratamento, né? Através das curvas da Organização Mundial de Saúde. Pode ser feita também uma avaliação da composição corporal, através das dobras cutâneas ou da bioimpedância, né? Utilizando o protocolo correto, pode ser utilizado também para crianças e adolescentes. E os exames laboratoriais, que também são muito importantes, né? E vão ajudar principalmente no diagnóstico das comorbidades associadas. Então, um diabetes, uma intolerância à glicose, uma dislipidemia, alteração do colesterol, alteração do triglicerídeo, tudo isso pode ser monitorado ou diagnosticado, né, inicialmente, com os exames laboratoriais. Então, assim, minha dica para fechar um diagnóstico preciso, fechar um diagnóstico acurado é utilizar o máximo de métodos, né, para dar o diagnóstico dessa criança. Eu acho que, assim, esse diagnóstico de obesidade apenas visual, né, apenas através do exame físico, não é suficiente. A gente precisa ir mais a fundo para conhecer de onde vem essa obesidade, para ver se tem comorbidades associadas e, a partir daí,
traçar um tratamento, né, que venha realmente a ajudar essa criança, a ajudar essa família e alcançar realmente os resultados esperados, né? É verdade, é super importante que o nutricionista utilize todos esses métodos, né? E, assim, tenho certeza que você vai falar, né, na aula que a gente vai ter com você. Isso aqui é só uma palhinha que você está dando, né? Só o gostinho, para a Uhum. gente saber realmente, né, sobre esse assunto. Então, realmente é um assunto bastante vasto que vai ser discutido, né, na pós durante o Sim. final de semana inteiro. Então, assim, vai ter tanto a parte teórica como a parte prática. Então, é muito importante. E o que a gente observa também na prática clínica, que eu também tenho consultório, é que muitas crianças que têm obesidade, elas têm também hipovitaminoses. Não é isso? Porque muita gente acha, minha criança está gordinha, tudo bem, eu vou fazer uma dieta para ela, mas não é só a questão da dieta. Ela pode ter comorbidades, né, associadas que a gente muitas vezes a gente só identifica através de algum exame laboratorial, né? Mas também através do recordatório 24 horas, da conversa, do consumo alimentar, a gente percebe que essas crianças podem ter hipovitaminose. E se não for para um nutricionista, não tem como identificar. O médico não é responsável, né, pela identificação de alguma hipovitaminose, mas o nutricionista, né, quando está com escuta ativa, ele consegue identificar algum tipo de hipovitaminose e aí também traçar uma estratégia adequada, não só para redução de peso, mas para melhora dessa questão da hipovitaminose e para, com certeza, né, modificação dos hábitos de vida, não só da criança que a gente percebe, mas também da família, que a maioria das vezes, né, não é só a criança, mas a família toda, quando a gente vê, está com a nutrição desequilibrada. E Sim. aí eu queria saber sobre essa questão, se tu tem muita experiência com essas crianças com hipovitaminose, como é? Sim, é muito comum, né? Às vezes os pais, ou as pessoas em geral que não são da área da saúde, ou até são, né? Dependendo do nível de conhecimento, acredita que aquela criança gordinha, ela não vai ter nenhuma carência nutricional. Mas essas crianças apresentam anemia ferropriva, apresentam hipovitaminose A. A gente sabe que os alimentos industrializados são calorias vazias, né? Tem muita caloria, mas não são alimentos ricos nutricionalmente, né? Ricos em micronutrientes, ricos em fibra, né? Então, são crianças, sim, sujeitas não só a esse excesso de caloria que vai levar ao sobrepeso, à obesidade, mas elas estão sujeitas a outra consequência, que é a hipovitaminose, justamente pelo fato de a base da dieta, né, ser essas calorias vazias, ser esses alimentos que não são nutritivos, né? Então é muito comum. Eu encontro mais anemia ferropriva, assim, é o mais comum na minha prática. Mas a gente faz uma investigação ampla, né? Para ver se existe deficiências de outros micronutrientes. E a partir daí, né, tratá-las. Mas sim, é muito comum. E o tratamento do nutricionista é através do plano, né? A gente chama que é o tratamento dietoterápico. Como é que você faz, né, esse tratamento qualitativo, quantitativo? Se existe alguma estratégia especial para essas crianças, um Sim, manejo diferenciado? E principalmente sim, agora, sim. né, que a gente está no isolamento também. Se há alguma diferença. Sim. Lari, existem algumas referências que eu poderia estar falando para tu, mas como eu acho que tu acabou de Depois a gente... comentar, a gente tem um tempo reduzido, né? Isso levaria aí Aham. 1, 2 dias para a gente falar e ainda não daria tempo de se aprofundar, porque é um tema muito vasto. Então eu peguei a referência da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é um protocolo que eu sigo também e que eu acho muito interessante, tá? Ele divide em 4 estágios o tratamento dessa criança, tá? Inicialmente, ele recomenda aqui. Eu dou uma criança hoje para mim, tá? Ela tem peso, tem obesidade. No estágio 1, nesse acompanhamento inicial, uma mudança qualitativa, tá? Aumentar o consumo de frutas, legumes, preferir alimentos integrais, começar a conversar com a família sobre preferir os alimentos naturais, evitando os industrializados,
orientar a família a estimular essa criança a praticar alguma atividade física, fazer exercício, né? Diminuir o tempo de tela, que hoje em dia a gente vê que as crianças estão muito reclusas, agora no isolamento principalmente, então elas passam o dia na televisão, no tablet, no videogame. Então a primeira intervenção seria essa, receber essa criança, fiz a avaliação, né, dei o diagnóstico. Primeira intervenção seria essa mudança mais qualitativa, estimular a prática de exercício físico e reduzir o tempo de tela, que estaria aí ligadinho com estar mais ao ar livre, brincar mais, gastar mais energia, bicicleta, jogos com bolas, enfim, gastar energia, tá? Se num período de 3 a 6 meses você não viu uma melhora significativa nesse IMC, no peso dessa criança, você iria para o estágio 2, tá? Esse estágio 2, ele requer um acompanhamento mensal, tá? E esse acompanhamento mensal, o nutricionista iria trabalhando outras mudanças, tá? Não só uma mudança qualitativa, mas ele iria, como posso dizer, inserindo outras estratégias, né, na alimentação e no comportamento dessa criança, visando reduzir esse peso ou manter o peso, que é inicialmente a nossa proposta, né? Inicialmente a nossa proposta é manter o peso, porque essa criança vai continuar crescendo se ela mantém o peso. E se ela cresce, o seu IMC naturalmente vai reduzir, tá certo? Então, nessa estratégia 2, acompanhamento obrigatório com nutricionista, mensal, praticar uma atividade física. O ideal nesse estágio 2 seria uma atividade física supervisionada, com um educador físico, de no mínimo 60 minutos. Não existe melhor exercício, né? O exercício que a criança sente prazer, o que ela sente vontade de ir para a aula, né? Então pode ser um judô, pode ser um basquete, pode ser balé, o que ela gostar de fazer. Reduzir o tempo de tela, né? Que já vem desde o estágio 1 sendo recomendado. E se nessa etapa 2, né, com a maior proximidade do nutricionista, com a prática de exercício supervisionada, com controle das horas de tela, né, na frente da televisão, não conseguir observar melhora no IMC dessa criança, pode ir para o estágio 3, né? Principalmente aquelas crianças que trazem riscos associados. Que riscos são esses? Crianças que você já vê sinais de resistência à insulina, crianças que já têm uma obesidade, né, não leve, mas estão num grau de obesidade moderado ou severo, crianças que você não vê muita motivação ou muita adesão, muitas vezes vinda da criança e da família também, porque tem família que vai buscar um acompanhamento nutricional porque o pediatra insistiu muito, mas eles mesmos, quando a gente vê lá no fundo, não estão tão motivados ou não estão contemplando, né, as consequências dessa obesidade para essa criança, tá? Então, passamos para o estágio 3. O estágio 3 é o estágio onde essa criança vai ter um acompanhamento muito próximo do nutricionista. Ela vai precisar ser acompanhada semanalmente. Então, em vez de consultas mensais, a gente vai para consultas semanais. Semanalmente, eu vou estar trabalhando com essa criança metas, mudanças na alimentação dela, né? E com o acompanhamento dos pais. Os pais, eles precisam estar envolvidos de maneira efetiva, porque quem compra a comida e quem cozinha não é a criança, são os pais. Então, esses pais precisam estar motivados, engajados, para que aconteça o sucesso desse tratamento. E nesse estágio 3, né, a gente está vendo que as intervenções iniciais elas não surtiram efeito, precisa de outros profissionais. Larissa, então a obesidade é um complexo. Travou? Agora tá travando. Mas tu tá me ouvindo? Tô ouvindo. Acho que é a internet. Agora voltou. Não tô te escutando. Não tô escutando nada. Você tá escutando?
Pessoal, vocês estão escutando a Silvia? Eu não estou escutando. Quer que eu entre e saia? Você quer entrar e sair? Não, nada. Só até tirar o fone. Ninguém tá escutando. Todo mundo tá falando não. Eu acho melhor tu entrar. Tu sair e entrar. As pessoas estão dizendo que tá sem som. Então, eu vou fechar, tá? Pra tu pedir o convite de novo. Vamos ver. Aí tu pede o convite novamente. A gente tá com problema de som, tá? De Silvia. Então, vamos esperar. Silvia, acho que tu tem que sair da live para pedir novamente. Não tá aparecendo aqui teu convite. É a internet, com certeza. A gente tá aguardando a internet de Silvia. Voltei. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Mexi em tudo e não voltou o som. Aí eu vou sair pra... É a internet. A gente tem uma pergunta aqui, deixa eu até ver. Lá em cima. Cláudia está perguntando assim: quando a criança tem obesidade hereditária, como pode ajudar? Então, Cláudia, existem vários estudos que provam que essa genética, tá? Essa genética, ela não é um determinante, certo? Então, eu tenho pais que são diabéticos, isso não é uma sentença na minha vida, né? Estou falando de diabetes tipo 2. Então, meu pai, meu avô tem diabetes tipo 2, isso não é uma sentença. Eu, Silvia, obrigatoriamente vou desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Hoje em dia a gente sabe que existe a epigenética. O que seria a epigenética? É o efeito do ambiente que consegue modular a expressão desses genes. Então, se eu, Silvia, vivo num ambiente saudável, tento praticar exercício físico, tomo muito cuidado com a minha alimentação, nunca ingeri excessivamente carboidratos, alimentos refinados, eu posso nunca expressar esse gene do diabetes. Eu posso morrer um dia bem velhinha e nunca desenvolver esse diabetes, mesmo tendo esse gene familiar. Então, para a obesidade, é a mesma coisa, tá? Tem estudos que mostram crianças gêmeas, né? Ou seja, tem o mesmo código genético, que foram criadas por famílias totalmente diferentes. Uma desenvolveu a obesidade e a outra não. Por quê? A outra não desenvolveu, tem o mesmo DNA, o mesmo histórico dos pais, por conta do ambiente, tá? Então, essa causa da obesidade ser hereditária está mais associado com o comportamento, com o estilo de vida, do que propriamente com genes, com o DNA, tá? Então, a gente vê, sim, muitos pais com excesso de peso e as crianças, consequentemente, com excesso de peso, mas o fator determinante aí, eu não consideraria a genética, eu consideraria o estilo de vida, o comportamento, as escolhas desses pais com relação à alimentação, que geraram preferências alimentares ruins, né, nessa criança, tá? Essa é a minha visão. Não sei se Larissa concorda, mas essa é a minha Isso visão. mesmo. Porque hoje a gente tem muitos estudos que reforçam essa teoria, tá? Isso, que a obesidade não é determinante, né? A obesidade é hereditária. Assim. Uhum. Isso mesmo. E a gente só sabe também através de novos estudos que vêm reforçando essa teoria, né? Então, aquele nutricionista que não estuda, ele vai, né, achar que realmente ainda existe essa questão da obesidade hereditária, mas a gente sabe que o ambiente tem um efeito bem maior, né, do que a genética. Sim, exato. Né? Que é bem forte isso.
estava no estágio 3. Tá, desculpa. Sim, eu estava falando da família, né? Então, a família precisa estar com essa criança, vai ser muito importante para os resultados desse tratamento. E além da família, nesse estágio 3, Larissa, é recomendado uma equipe multiprofissional, né? O nutricionista ele tem que reconhecer que em algumas situações o trabalho dele não é suficiente, eu diria até na maioria das situações. Mas especialmente, né, na obesidade infantil, a gente precisa do apoio do pediatra, a gente precisa de um educador físico trabalhando junto e a gente precisa de algum profissional que vá mais a fundo nessa questão comportamental. Então, muitas vezes é necessário um psicólogo para acompanhar essa criança. Hoje em dia tem até enfermeiros, né, voltados também para essa atuação comportamental, de mudança de hábitos, né, não só alimentares, mas mudanças de hábitos gerais. E aí, o trabalho desses outros profissionais vão ajudar muito nos resultados do tratamento. Tá? Então, nesse estágio 3 entraria mais efetivamente a equipe multidisciplinar, tá? E se mesmo assim, com esse acompanhamento semanal, com atividade física supervisionada e com acompanhamento de um profissional de psicologia, por exemplo, orientando, né, sobre a mudança de comportamento, se mesmo com tudo isso ainda não conseguiu o resultado esperado, iríamos para o estágio 4. Então, nesse estágio 4, o último estágio, tá? E nesse momento poderia ser inserido restrição calórica, uso de medicamentos e até cirurgia, tá? Lembrando que medicação e cirurgia não é uma intervenção nossa, é uma intervenção do médico, né? Do caso aí do pediatra, do profissional, do endocrinologista, que está acompanhando essa criança ou esse adolescente, tá? Nessa etapa, continua sendo muito importante o acompanhamento da equipe multidisciplinar e o acompanhamento da família, lógico, que vai ser importante em todas as etapas. E nesse momento, a gente poderia implementar como objetivo uma perda de peso. Tá? O nosso maior objetivo é que essa criança tenha a manutenção do peso, porque como ela vai crescendo, esse IMC naturalmente vai reduzindo. Mas nessa quarta etapa, principalmente nas crianças com obesidade severa e com comorbidades, né, doenças associadas a essa obesidade, a gente vai sim ter a meta de perda de peso, a gente vai ter a meta de emagrecimento. Lembrando que essa meta vai depender de alguns fatores. Vai depender da idade, vai depender do grau de obesidade e vai depender também da sua avaliação, né? De tudo que você tem de informação ali sobre aquela criança, tá? Então, essa perda de peso, ela geralmente é recomendada para crianças com mais de 7 anos. Até 7 anos a gente tem uma conduta mais conservadora. Geralmente a gente fica ali na manutenção do peso mesmo, tá? A partir de 7 anos a gente pode ter como objetivo essa perda de peso, principalmente em obesidade severa associada às comorbidades. E qual é o valor dessa perda de peso, Silvia? O valor dessa perda de peso é variável. Tá? Então, eu posso ter o objetivo de perda de peso de 0,5 quilo por semana para adolescentes que já passaram o tirão do crescimento. A gente precisa lembrar que a gente quer, lógico, tratar essa obesidade, mas a gente não quer de maneira nenhuma prejudicar o crescimento, o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Então, para adolescentes que já passaram o tirão do crescimento, né, que estão ali com 15, 17, 18 anos, a gente pode colocar essa meta de emagrecimento. 0,5 quilo por semana, que daria 2 quilos ao mês. Para aquelas crianças ou para adolescentes que não passaram pelo estirão do crescimento, a gente ficaria com, no máximo, 0,5 quilo ao mês, tá? Então, observe que um era 0,5 quilo por semana e o outro é 0,5 quilo ao mês, porque eles ainda estão numa velocidade de crescimento mais significativa, tá? E aí, eu queria reforçar que essa perda de peso, esse emagrecimento, precisa ser muito cuidadoso, tá?
Porque se ele for feito de maneira inadequada por um profissional que não tem segurança, por um profissional que não estuda, que não tem embasamento para essas condutas nutricionais, pode sim haver o prejuízo no crescimento, né, dessa criança. E isso é um prejuízo irreversível, né? Se ele parou de crescer por conta que a dieta está inadequada, ela está muito restrita, esse crescimento não vai ser recuperado no próximo mês ou daqui a 2 meses. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que se especializar, tem que buscar informação, né? Para que seja equivocado, certo? Então, isso é um ponto muito importante. Não intervenha se você não tem segurança, não intervenha se você não tem conhecimento, certo? E, além disso, né, além desses dados voltados mais para o manejo, né, para a elaboração do cardápio, eu queria falar também que a gente precisa conversar com essa criança, com essa família, sobre a responsabilidade. É uma responsabilidade compartilhada. Posso ser o melhor nutricionista aqui do Brasil, de Recife. Se a família e a criança não se conscientizar de que eles fazem parte, na verdade, eles são uma parte mais importante desse tratamento, que eles têm responsabilidade sobre os resultados, que as mudanças vão ser lentas, vão ser graduais, que é necessário paciência, é necessário disciplina. Se essa família não estiver conscientizada, isso também pode prejudicar a adesão e pode prejudicar, claro, o resultado desse tratamento. Então, as mudanças precisam ser gradativas, precisam ser individualizadas, tudo vai ser acordado com a família e com a criança. A criança, ela precisa se sentir ouvida, né? Ela precisa fazer parte dessas decisões. Então, é muito importante que seja criado um vínculo com essa criança e que seja gerada uma confiança, né, entre o profissional de saúde e a criança, para que a gente consiga dar continuidade nesse tratamento e obter resultados efetivos. Eu digo aos meus alunos que muitas vezes é muito mais fácil obter a adesão de uma criança, porque quando ela quer, quando ela está estimulada, né, ela adere melhor do que o adulto, né? Porque o adulto, eu fiz uma festa, eu estava ansioso, eu estava estressado com o trabalho, a criança não. Ela topar, se ela comprar aquilo com você, acabou. Se ela vai com você, os resultados vão ser maravilhosos. Então, essa parte de conversa, de engajar a criança, né, de conversar com ela, é essencial. Tá? E um ponto que eu também converso muito em sala de aula com os meus alunos é trabalhar que tudo isso que tem feito não é pela estética, não é pelo corpo, né? Às vezes a gente vê profissionais e às vezes até a família colocando foco pouco. Porque é bonitinho e você não vai arrumar namorado, e porque seu irmão é magrinho, ele é bonitinho, e você é gordinho. Então, tirar o foco do corpo, tirar o foco da estética, porque isso é um tipo de bullying. O bullying não acontece só na escola, o bullying acontece às vezes até em casa, entre os próprios familiares, né? Tá vendo essas distinções, envergonhando a criança, tudo isso é muito prejudicial e atrapalha o tratamento. Não traz benefício nenhum, só faz atrapalhar. E o foco de tudo isso, né, é a saúde, é a vitalidade, é garantir o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o seu desempenho escolar, né? Não é a estética, porque essa criança ela é linda, independente se ela é mais gordinha, se ela é mais magrinha. Ela é um ser único, precisa querer ser igual a ninguém, né? Eu já tive criança que chegou para um atendimento e a criança falou, eu quero ficar igual essa atleta aqui. Era uma atleta de ginástica rítmica. Ela queria ficar igual uma atleta alemã, magra, alta, assim, ó. Não consigo. Primeira coisa, né? Ser realista com a criança. Eu não vou mentir para a criança. Você não vai ficar assim. Essa é uma pessoa, né, que ela tem características dos pais, né? Não é só a dieta que faz ficar assim. Então, vamos trabalhar com você para você chegar no seu melhor. Mas nunca se comparando, né? Padrões, idealizando coisas que não vão ser reais para aquela criança, né? Isso é muito importante que os nutricionistas coloquem, exercitem
Agora perdemos o contato. Não estou escutando mais. Não estou conseguindo escutar. Vocês estão escutando, Silvia? Eu não estou escutando nada. Você está me escutando, Silvia? Também não. É a internet, com certeza. Não estou escutando. Ele está falando que está muda. Eu também. Então a gente vai fazer de novo, do mesmo jeito. Então Silvia vai sair da live para entrar novamente. Isso é a questão da internet. Muita gente fazendo live nesse horário. E aí de vez em quando acontece isso. Então, ó, Silvinha já pediu, tá, para participar da live. Tô atualizando aqui. Só aguardando um pouquinho. Tá ouvindo, Lari? Tô ouvindo, voltou. O pior é que o meu sinal tá no máximo. Eu acho que é o próprio Instagram congestionado. É muita live. Uhum. É o próprio Instagram, sim. Sim, aí eu concluí, né? Deu para ouvir a conclusão? Isso, Dessa conversa com a criança, né? isso. Temos duas perguntas aqui para você. Tá. Geise Costa Nutri, ela falou assim: tenho observado em alguns casos que os pais têm até cuidado com a alimentação dos filhos, mas devido ao fato desses filhos ficarem mais tempo com os avós e eles se descuidarem disso, né? Uhum. Que é algo comum. Sim, um beijo, Geise. Geise foi minha aluna. É verdade, Geise. Os avós, né? Eu acho que eu vou ser uma avó também, vou estragar um pouco os meus netos. Mas há um desafio aí, né? Tem que se conversar também com esses avós. Eu acho que o papel do nutricionista é esse, né? Trazer todo mundo para perto. Pode fazer uma consulta, convidar esses avós. Ou outra situação que eu vejo também muito comum são aqueles pais ausentes, né? Trabalham, passam o dia inteiro fora. E aí aquela criança fica com a babá, fica com a cozinheira, com o cuidador. E o cuidador porque quer a criança quieta, né? Dá tudo que a criança pede. Então, trazer esse cuidador, chama o cuidador para consulta, chama a cozinheira, chama o vovô, a vovó, e aí a gente vai trabalhar com todo mundo que está ao redor daquela criança, conscientizando, explicando, porque esse é o nosso papel também. Isso. E temos outra pergunta, de Adri Fernandes. Prof, sua aluna, né? Avaliação antropométrica, a partir de que idade? Sempre, desde o nascimento, né? Então, a gente tem curvas de crescimento que a gente começa a usar desde o nascimento do bebê, tá? Então, peso, altura, IMC para a idade, tudo isso a gente tem do nascimento até 18 anos e 11 meses, né? Que é quando acaba a adolescência. Então, esse monitoramento, esse preenchimento das curvas desde o nascimento. Ô Silvinha, e a bioimpedância? Tu utiliza a partir de que faixa de idade? Então, eu prefiro as dobras cutâneas, porque a bioimpedância ela é muito influenciável, sabe? E com criança, a Da gente não água, edema. consegue fazer o protocolo correto, né? 4 horas em jejum, urinar, não beber água minutos antes, meia hora, 60 minutos antes. Então, eu evito utilizar a bioimpedância em crianças. Eu prefiro utilizar as dobras, tá? Que é a tricipital e a subescapular, mais utilizada em crianças em adolescência. E aquela criança que tem uma obesidade muito severa, né, que acontece em adultos e em crianças, a gente não consegue nem mensurar a dobra, pode ser feito a bioimpedância. Mesmo assim, às vezes eu tenho ressalvas. Prefiro acompanhar pelo peso mesmo e pelas circunferências, né? Podemos utilizar aí circunferência do abdômen, circunferência do braço, a própria roupa da criança, né? A gente consegue observar, os pais relatam, né, que as roupas estão ficando folgadas, a roupa que não usava começa a utilizar. Você pode utilizar foto, né, não para publicar antes e depois, porque não é permitido pelo comitê de ética, mas para acompanhamento, para ficar mais visível, né, para os pais e para a própria criança a evolução dela, tá?
Mas a bioimpedância pode ser utilizada, mas é um protocolo que eu não recomendo, Lari, porque às vezes são exigências que a criança não consegue seguir, sabe? Às vezes nem o adulto, você passa o Isso. É protocolo de difícil, Adu. explica, o adulto não consegue seguir, imagine a criança, né? Então eu É não utilizo verdade. a bioimpedância. E quais são as orientações mais comuns, assim, que tu normalmente dá para no consultório, para as famílias e até mesmo para a criança? Uhum. A principal orientação assim, que eu dou para quem vai trabalhar com esse público é focar na educação nutricional, tá? Então, é lógico que a gente vai fazer um planejamento dietético, né? Vai ter lá as instruções, vão ter as sugestões de cardápio, mas a educação nutricional é essencial. A gente precisa conversar com essa criança e desmistificar algumas coisas, né? Então, desmistificar que a alimentação saudável é só comer frutas e verduras, que a alimentação saudável vai incluir todos os grupos alimentares, não vai, essa criança não vai passar fome, né? Às vezes a criança ouve das casas, dos familiares que já foram para o nutricionista que ela vai passar fome. Então, não vai acontecer isso nesse tratamento. Utilizar o lúdico nessa conversa, então, brinquedos, histórias. Claro que tudo vai depender da idade da criança, né? Criança Começou a cortar, mais. gente. Mas voltou. Ei. Não tô te escutando. De novo. Que triste. Esse Instagram está malvado. Então vamos lá, fazer de novo, né? Convite para Silvia. Aqui. Tá sem som. Vocês estão me escutando? Certo. Estamos aguardando Silvia. Voltei. Voltou. Muito obrigada, Silvinha, pela paciência. Eu que tô aqui quase dando um tapinha nesse Instagram, porque ele tá com esse problema. Verdade. Então, eu tava falando do lúdico, né? De lançar mão de histórias, de desenhos, De de, educação nutricional. de alimentos em borracha, em silicone, para essa criança, né? E entendendo que dieta não é sinônimo de fome, que ela vai poder comer de tudo, inclusive os alimentos calóricos. Não existe alimento proibido. É importante você explicar isso para a criança, Isso. sabe? Refrigerante, bolo, docinho, nada disso é proibido. Não utilizar a palavra proibição com criança, sabe? Pelo menos eu não gosto. Eles podem ser consumidos, mas tem um Dentro de momento um contexto saudável. adequado. Não é alimento do dia a dia. Refrigerante não é alimento do dia a dia, bolo não é alimento do dia a dia. Mas no dia do seu aniversário, por que não? Um pedaço de bolo, um brigadeiro, um copinho de refrigerante. Eu acho que assim, É super no momento... importante. Exato, É uma porque forma de inclusão social. sim, essa criança ela vai De socializar, ela vai ter socialização. momentos de festa, ela vai ter comemorações, e por que só ela não vai poder comer? Né? No momento que você faz isso, eu acho muito agressivo com a criança, sabe? Às vezes a gente vai em locais públicos, vê todo mundo na festinha comendo, e aquela criança lá, né, com gosto triste, Isso. porque o nutricionista disse que ele não pode comer bolo. Assim, eu acho, caramba, eu acho ruim demais, eu acho que é prejudicial, sabe? Não ajuda, na Verdade. verdade, prejudica o tratamento. Então, são algumas das orientações que eu dou, né? São essas. E, e também as orientações gerais, né? Então, não proibir alimentos, organizar os horários das refeições. Então, essa criança vai ter uma rotina alimentar a partir de agora. Vão ser refeições a cada 3 horas, inserir os lanches para evitar que ela fique muitas horas sem comer. E isso a torne mais vulnerável a exagerar na próxima refeição, comer em família. É importante demais o exemplo, é uma coisa que eu bato muito.
pais, eles são exemplos. Não adianta a gente falar para fora. A criança observa muito. E o principal é... Então, os pais precisam sentar à mesa, desligar a televisão nesse momento, fazer aquele almoço, aquele jantar, aquela refeição em família, né? Independente de almoço ou jantar. A maioria das famílias não consegue sentar em todas as refeições, mas eleger uma. Se o jantar é mais fácil, então vai todo mundo jantar junto, sem televisão, olhando para a comida, mastigando devagar, saboreando os alimentos. No momento que a gente come na frente da TV, a gente mastiga super rápido, a gente acaba comendo um volume muito maior, né, do que a capacidade do nosso estômago. Evitar alimentos gordurosos, evitar alimentos ricos em açúcares, claro, sem proibição, né, como eu falei, tá? Não é proibir. Lembrar que alguns alimentos que a criança gosta, que é natural da infância, são preferências da infância, eles podem estar dentro desse cardápio, eles podem estar dentro dessa dieta. Então, a criança gosta muito de hambúrguer, de sanduíche. Vamos fazer um hambúrguer caseiro com a carne magra, ser frito. A criança vai para a cozinha, engaja essa criança, aproxima essa criança, leva ela para com os ingredientes, tá? Se for uma criança maiorzinha, pode higienizar, pode cortar os alimentos. Então, essa interação, né, fazer parte, né, deixa a criança importante, deixa a criança feliz e torna o tratamento muito mais fácil, né? Então, pensar nos alimentos que ela gosta e planejar, né, receitas saudáveis, eu acho que também é algo que vale muito a pena, tá? Eu acho que é isso, basicamente, né? Preferir os alimentos naturais, evitar os industrializados, evitar as bebidas açucaradas, não só os refrigerantes, né? Tem criança que toma muito suco, e o ideal é a fruta in natura, preservando os nutrientes, preservando as fibras, né? Que vão dar saciedade. Mas, falando assim, é muita coisa, né? Então, reforçar com quem está assistindo que essas intervenções elas precisam ser gradativas, elas precisam ser acordadas com as crianças e a gente vai fazer essas intervenções começando do mais fácil para o mais difícil. Então, o que é mais fácil nessa primeira semana, nesse primeiro mês de acompanhamento? É mais fácil tirar o suco e começar a comer em família. Então, essa é a meta inicial, tirar o suco, diminuir o refrigerante, tirar o refrigerante e começar a ter refeições em família. E aí você vai gradativamente aumentando, né? São tijolinhos, né? Uma construção, tá? Você vai começando, inserindo esses tijolinhos e quando vê, você tem a sua parede, né? Você tem o seu resultado aí com a criança. Silvinha, e quais seriam as estratégias de prevenção de combate à obesidade infantil? Para o nutricionista, para a família, para a própria criança? Uhum. O que a gente pode fazer? Só para finalizar o tratamento dietoterápico, eu queria dizer que essa criança ela vai continuar precisando ser acompanhada. Então, essa criança atingiu o objetivo, né? Ok, ela atingiu a meta de peso ou de emagrecimento, de perda de peso. Ela vai precisar começou a rodar ser aqui. acompanhada. Mas estamos escutando, pode falar. Não, meu Deus, começou a ficar mudo. Não estamos ouvindo. Aguardem. Tá difícil, mas a gente, né, vai conseguir. Nós estamos no finalzinho da live. Tá difícil, mas a gente, né, vai conseguir. Tá me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Pronto, só para finalizar, eu vi que a hora também tá limite. Então, só para finalizar, essa criança vai precisar ser acompanhada depois de atingir a meta, tá? Esse acompanhamento ideal é de no máximo 3 meses, tá? Então, não afaste essa criança, porque você precisa monitorar se esse estilo de vida, se essa prática de atividade física tá acontecendo. Então, acompanhamento máximo a cada 3 meses.
E para prevenir, né, eu acho que a pós-graduação em materno infantil resume tudo que a gente precisa para prevenir, né? Um pré-natal adequado, o aleitamento materno de preferência exclusivo, né, nos 6 primeiros meses, se introduzir a fórmula, introduzir na diluição correta, sem acréscimo de farinha, fazer uma introdução alimentar generosa, respeitando, né, os sinais de fome e saciedade da criança, promover a atividade física desde cedo, desde 6 meses de vida, a criança já pode fazer uma série de atividades, né, como rolar, brincar de bola com os pais. Então, às vezes a gente vê que esses bebezinhos estão só olhando a tela. No momento que era para ele estar explorando o ambiente e fazendo essas pequenas atividades que são viáveis, né, para crianças maiores, lazer, brincar, correr, né, voltar à nossa infância, em resumo, né, porque eu fazia tudo isso e adorava. Reduzir o tempo de tela, a família ela precisa ser um exemplo, então eu acho que isso ajudaria muito a prevenir a obesidade se os pais tivessem bons hábitos alimentares e a partir daí eles fossem espelhos para os seus filhos, né? A escola também é um ambiente excelente de prevenção. Você trabalha em escola, então você pode falar melhor do que eu. Os lanches coletivos, eu sou super adepta, né, dos lanches coletivos e do trabalho de educação nutricional nas escolas, conscientizando as crianças Na desde escola. pequenininha. Isso, eu trabalho na escola que é desde 6 meses a gente faz esse trabalho de educação nutricional. Então, assim, super importante que o lanche lá é totalmente inclusivo, sem açúcar, com mínimo de sal, sem corante, sem conservantes, já para crianças que têm alergia. Então, assim, nenhuma criança fica de fora. É possível, sim, é difícil montar um cardápio desses, com certeza. Mas com o nutricionista, né, se especializando, estudando, a gente consegue. Não deixar nenhuma criança excluída. Ali a gente consegue realmente construir esses hábitos alimentares desde a infância. E a gente vê a importância disso, né, na Sim, prevenção de várias doenças. sim. E por que a criança precisa aprender matemática, né, as cores, os números, e não Isso. precisa aprender sobre alimentação, né? É uma reflexão, eu acho que toda escola deveria ter esse tipo de trabalho. Então, eu acho que para prevenir a obesidade tem que ser desde a gestação, passando pela infância, início de vida, quando a criança é conscientizada, quando a família tem bons hábitos alimentares, pode vir a adolescência, os amigos, pode vir a mídia, né, com seus biscoitos e seus desenhos animados que muita gente eles vão colocar tudo a perder, né? Essa que ela foi bem alimentada, que tem uma família com a base alimentar boa, eu acho que nada vai botar isso a perder, né? Vai ser um indivíduo que na vida adulta vai continuar tendo bons hábitos desse começo de vida. Isso, Silvia. E eu te agradeço muito pela participação aqui na live. Uma live super Eu, rica, né, de um tema tão relevante. Um tema extremamente relevante. E isso aí é só um pouquinho do que Silvia falou que vai acontecer na pós, né? Que vai ser um final de semana inteiro com Silvia, sábado e domingo na nossa pós, materno infantil, que está previsto abrir agora no final de agosto, possivelmente. Tá? Então, quem quiser maiores informações, manda um direct que a gente vai estar respondendo tudo. Valor, quando abre, tudo. E a gente está super ansioso, né? Para começar após e para a gente ver essa aula, que com certeza será maravilhosa. Então, eu te agradeço bastante. eu que Principalmente pela agradeço. paciência, né? Porque o Instagram sempre querendo derrubar a gente, mas a gente aqui, ó, firme e forte. E muito obrigada também, pessoal, pela participação de todos vocês. Então, Sim, até a próxima. Muito obrigada, Silvinha, e todos que estão participando eu que conosco. agradeço. E Beijo. Um beijo a um todos beijão aí, hein? e feliz Páscoa. Obrigada para você também, Lari. Tchau. Tchau.